Sejam bem-vindos ao nosso seminário bíblico Ministrando Salvação. O tema que iremos desenvolver nesta oportunidade é um tema de grande relevância no contexto da salvação. É o tema que fala da justificação pela fé. E a primeira pergunta que gostaríamos de fazer em relação a este tema é: quando Cristo veio à Terra em sua primeira vez, veio com que finalidade? Veio para salvar que classe de pessoas? O primeiro texto que nós gostaríamos de mencionar para responder a esta pergunta está no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 16. E o texto diz assim, o versículo é o 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Portanto, o texto foi muito claro em afirmar que Jesus, em sua primeira vinda, veio com a finalidade de buscar uma classe de pessoas que não eram justas, mas que eram pecadoras. Mas em sua próxima vinda, em sua segunda vinda a esta terra, Jesus virá para buscar que classe de pessoas? E um outro texto que iremos mencionar está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, e vai nos mostrar um pouco diferente daquilo que vimos nesse primeiro texto. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Portanto, fica claro e evidente que Jesus, em sua segunda vinda, não virá para salvar pecadores, como veio fazer em sua primeira vinda. O texto diz claramente que ele não poupou os anjos quando pecaram no céu. Não poupou os antediluvianos, poupando apenas o justo Noé e a sua família. O mesmo procedimento se deu com Ló. Deus tirou Ló da cidade de Sodoma e Gomorra, e os que estavam lá vivendo impiamente foram sentenciados. Se Deus usou esse critério para os anjos que pecaram no céu, para os antediluvianos, para os sodomitas, certamente o critério para julgar e sentenciar os ímpios será os mesmos. Portanto, Jesus, em sua segunda vinda, não virá salvar pecadores, mas justos. Partindo desse princípio, eu faço a seguinte pergunta: quem são os homens que carecem da justiça? São todos os homens que vivem nesta terra, que nascem nesta terra, são eles justos ou injustos? O que diz a Bíblia a esse respeito? O livro de Romanos diz o seguinte: não há justo nenhum sequer. Quem são estes que não são justos? Todos os homens que nascem nessa terra não são justos. Não são justos por quê? Alguns automaticamente respondem dizendo que todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. Isto significa para alguns que os homens não são justos porque nascem com o pecado. Mas esta resposta não reflete a realidade dos fatos. Há duas classes de injustos sobre a terra. Há aqueles que nascem sob o efeito do pecado.
sofrem as consequências do pecado, nascem destituídas da glória e da justiça de Cristo, mas não estão destituídas da justiça, não são injustas por terem pecado, porque elas ainda não pecaram. Mas há uma outra classe de injustos, e essa classe são exatamente aqueles que, ao longo da vida, alcançaram discernimento e puderam fazer a escolha pelo pecado. Portanto, há duas classes de injustos e que carecem da justiça de Cristo. Os que nascem sofrendo as consequências do pecado, nascem nu da justiça de Cristo, e aqueles que ao longo da vida fazem a escolha pelo pecado. Partindo do princípio de que a justificação, a justiça de Cristo, é um elemento, é algo importantíssimo, essencial para a salvação, o que nós mais precisamos fazer neste momento é saber o que eu devo fazer, o que o homem deve fazer para ser justificado. Por isso eu convido o amado ouvinte a abrirem as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15, nos versículos 17, 18 e 22. O livro de Lucas, capítulo 15, nos mostra uma parábola. Uma parábola. Essa história, esta ficção é muito própria para nos revelar, nos traduzir o que acontece ou quais são os passos que alguém deve dar em direção à justificação. O capítulo 15, no versículo 17, então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O primeiro passo dado em direção à justificação, segundo esta parábola, é cair em si. O que vem a ser cair em si? O filho pródigo estava colhendo as consequências das suas más escolhas, em meio aos porcos, na miséria. Ele permitiu então que o Espírito Santo falasse à sua consciência. E agora, numa autorreflexão, ele pôde então perceber que havia feito escolhas erradas. Então agora ele reconhece o seu pecado, os seus pecados. Então o primeiro passo em direção à justificação é reconhecer a sua condição de pecado. Muito bem, mas o filho pródigo não se deteve apenas em reconhecer a sua culpa, os seus pecados. O versículo 18 diz que ele tomou uma atitude. E diz assim, versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O ato de levantar-se e ir ter com o pai fez com que ele ficasse de costas para o mundo. Ficar de costas para o mundo significa, nesse contexto, ficar arrependido de tudo aquilo que ele havia feito de errado. Para esse segundo passo, então, nós chamaremos de arrependimento. Este é o segundo passo em direção à justificação. Mas há um terceiro passo que foi dado pelo filho pródigo e que precisa ser considerado. O versículo 22 diz assim, versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Depois então de ter reconhecido seus pecados, de ter arrependido, ele então foi ao pai humildemente, sem justificativas, reconhecendo a sua indignidade, e disse: Pai, pequei contra ti e contra o céu também. Portanto, o terceiro passo em direção à justificação é a confissão. Qual foi a resposta do pai quanto a esses passos dados pelo filho?
O versículo 22 diz que o pai deu uma ordem aos servos. E esta ordem está no versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. A ordem do pai foi para que lhe trouxessem roupas novas, roupas limpas. O que, na verdade, Deus quer transmitir-nos ao falar de roupas novas? O que significa roupas novas no contexto da salvação? O livro de Isaías, no capítulo 61, no versículo 10, mostra-nos de forma muito clara o significado de vestimentas limpas e novas. Isaías capítulo 61, versículo 10. Diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante. Cobrir-se com vestes de salvação e com um manto de justiça. A pergunta que eu faço aqui é: por que Deus ilustra a justificação, a salvação, com a figura da roupa? O que há por detrás desta figura, deste objeto? A roupa sempre esteve relacionada ao caráter das pessoas. Se nós analisarmos bem, cada grupo social traja-se de uma forma própria, com um estilo próprio ao grupo social em que vive. Exemplo: os executivos vestem-se de roupa social, cabelos alinhados. As prostitutas usam roupas curtas, sensuais. Os góticos usam roupas pretas. Os roqueiros, roupas desbotadas. Portanto, o motivo pelo qual Deus faz uso desta figura para falar da justificação é porque Deus pretende nos dar um novo caráter na justificação. Portanto, a roupa limpa que o filho pródigo recebeu, a roupa nova, não é nada mais, nada menos do que uma nova natureza, um novo caráter que Deus estaria dando ao filho. Muito bem. Vamos agora analisarmos que o estado em que a roupa é demonstrado, é apresentado na Bíblia, pode determinar a condição moral desta pessoa. Muito bem. Lembre-se que quando o profeta João em Apocalipse fala de uma grande multidão que ele viu que eles estavam trajando vestiduras brancas. E diz que esses tinham lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Portanto, roupas limpas, roupas novas, roupas lavadas, roupas brancas, significam que aqueles receberam o caráter de Cristo. Mas, em contrapartida, vestimentas sujas significa manchada de pecado. E a Bíblia nos conta uma história real do sumo sacerdote Josué. E esta história encontra-se no livro de Zacarias, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Lembre-se que o filho pródigo não voltou para casa com roupinhas limpas, ou seja, o seu caráter estava manchado. A roupa da alma estava manchada. Aqui em Zacarias, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, nós encontramos esta história. E veja o estado em que esta roupa, a roupa do sumo sacerdote, está. O livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a 4, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor.
e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Note, Josué então, como representante do povo, foi ao santuário, levando os pecados do povo, inclusive o seu próprio pecado. E diz aqui a história que Satanás estava ali para lhe acusar e dizer que ele não tinha direitos de perdão. Mas também o anjo do Senhor ali esteve presente. E esteve para dizer que aquele que ali estava, com todos aqueles pecados, já haviam recebido o perdão. Então, o anjo disse no versículo 4, versículo 3, ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Note que as vestes sujas aqui significa exatamente os pecados que o sumo sacerdote estava trazendo para dentro do santuário. Agora, há um ponto muito importante nesta história, e antes de nós lermos esse texto, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é exatamente que Deus faz com o homem antes de justificá-lo? Antes do pai vestir o filho pródigo com a sua vestimenta limpa, branca, o que foi necessário antes acontecer? Será que faz sentido alguém vestir-se de uma roupa limpa e nova, com o corpo sujo? Isso não faz sentido. Da mesma forma, não faz sentido Deus imputar o seu caráter no homem sem antes efetuar uma limpeza, uma purificação. Portanto, a ordem no versículo 4 é clara. Antes de Deus justificar o homem, vestir a alma do homem com a sua justiça, ele efetua uma obra de limpeza. Versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. Isto faz lembrar alguns episódios, alguns textos da Bíblia em relação a Cristo. Lembre-se que João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, avistou Jesus vindo em sua direção e disse as seguintes palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A função de Jesus, antes de justificar, é tirar pecados. Portanto, a justificação só pode acontecer após a remoção de pecados. A respeito disso, fica muito mais claro quando nós mencionamos o livro de Isaías, no capítulo 53. Capítulo 53, versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que acontece, na verdade, na justificação é uma transferência. O homem traz consigo todos os pecados, toda a sujeira do pecado em sua alma, e humildemente depõe esses pecados sobre Jesus. E Jesus, com todo o seu caráter limpo, com toda a sua história de obediência perfeita, recebe os pecados e as iniquidades dos homens e dá ao homem o seu caráter limpo. A morte que nós merecíamos, Jesus toma para si. E a vida que ele tinha direito, ele comunica ao homem. Isto fica muito claro no versículo 11 do capítulo 53 de Isaías. Veja o que diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Portanto, antes de Jesus justificar o homem, ele remove os seus pecados e depois transfere para o homem o seu caráter.
Mas eu quero aqui fazer uma pergunta neste momento. Quando Jesus justifica o homem, ele apenas declara o homem justo, pronuncia perante o céu e o universo que o homem tornou-se justo. Ele apenas faz uma declaração de que o homem é justo, ou ele torna o homem justo? O capítulo 6 de Romanos nos traz um texto muito importante que nos ajuda a responder a esta pergunta. Por que eu estou fazendo esta observação? Porque muitos pensam que Jesus apenas faz um documento dizendo que o homem é justo, sem tê-lo tornado justo, sem tê-lo transformado em justo. Outros acham que o homem, ele passa pela experiência da justificação, mas continua sendo um pecador. Outros pensam que o homem ele fica sendo justo e pecador ao mesmo tempo. Mas vamos ver o que a Bíblia realmente diz. O capítulo 6 de Romanos, no versículo 18, diz assim. O versículo é o 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O texto não diz que os homens, quando são justificados, ficam melhorados, sofrem apenas alguma modificação, mas o texto diz que aqueles que passam pela experiência da justificação sofrem uma transformação. Isto porque Jesus transforma o interior dos homens. A Bíblia diz que Jesus está à porta do coração do homem querendo entrar. Quando o homem então passa por todo aquele processo que o filho pródigo passou, reconhecendo seus pecados, arrependendo e confessando, o coração se abre e Jesus então entra com a sua justiça. E exatamente isso significa a experiência do novo nascimento. Agora eu quero perguntar ao nosso ouvinte se aqueles que passam pela experiência da justificação, se esses que passam por essa experiência podem voltar ao estado anterior. Será que a justificação é uma condição irreversível, vitalícia, no qual o homem nunca mais volta a estar perdido? Ezequiel capítulo 18, versículo 20, diz assim: desviando-se o justo da sua justiça e voltando a cometer pecado, acaso viverá? Isso mostra que aqueles que passam pela experiência da justificação não estão livres de voltar ao estado anterior. Por isso, é necessário que todos aqueles que passam por essa experiência vivam vigilante, vivam desconfiando de si mesmos, submetendo-se aos cuidados de Deus, às influências divinas, para que este não retorne ao estado anterior. E a Bíblia nos diz que aqueles que passam por essa experiência de renovação, de transformação de caráter, mas que voltam ao estado anterior, voltam pior do que eram antes. E veja como Deus se sente, qual é o sentimento de Deus, como Deus considera aqueles que uma vez foram justificados, lavados, voltam ao estado de pecado. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, dos versículos 18 até o 22, conta-nos que alguns que se converteram naqueles dias eram pessoas superficiais, eles eram conversos nominais, não eram pessoas cristãs autênticas, e eles viviam como os mundanos, porém dentro da igreja, e pior que eles até desviavam os novos conversos do caminho da verdade. Veja o que diz o versículo 18.
Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O versículo 21 diz assim: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Note bem agora o versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado não pode mais olhar para trás. Quando conta-nos a história da mulher de Ló, que estava sendo levada para fora da cidade para ser poupada da destruição, diz que ela volveu-se para trás. E o que foi que aconteceu com ela? Perdeu a sua salvação. Sabe, o plano de Deus é nos lavar com o seu sangue, nos transformar o nosso interior. E tão importante quanto passar por essa experiência de justificação, de renovação, é também conservar-se nessa condição. Que Deus possa nos sustentar, possa nos permitir viver a experiência da justificação, mas também nos conservar dentro dessa condição, até que Jesus volte a este mundo ou até o último suspiro de nossa alma. Que Deus vos abençoe. Seja bem-vindo ao nosso seminário bíblico Ministrando Salvação. O tema da nossa palestra hoje é a santificação pela fé. Esse tema é um tema de grande relevância também no contexto da salvação. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, nos diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, santificação é um tema fundamental no contexto da salvação. E eu gostaria de apresentar aqui a santificação como sendo uma segunda fase ou etapa do processo da justificação. Uma fase contínua que acompanha a justificação. Mas antes eu vou estabelecer algumas perguntas para que tenhamos uma noção mais ampla da palestra que teremos. Vamos, nesta ocasião, vamos falar de santificação dizendo o que é santificação. Quando tem início esse processo? Santificação é um processo instantâneo ou um processo gradativo? Quando termina a santificação? Quais são os meios que Deus utiliza para alcançar o fim da santificação? Há santificação no pecado? Então, todas essas perguntas serão respondidas pela Bíblia nesta oportunidade. Antes, porém, vamos apresentar as características que acompanham a santificação. Vamos mostrar que a santificação é uma fase distinta da justificação. O quadro que nós vamos apresentar aqui nos mostra que a justificação, ela é uma obra instantânea. O ladrão na cruz, quando foi perdoado por Cristo, ele morreu, não teve uma oportunidade de cumprir com a lei de Deus, de viver uma vida de obediência, mas eu pergunto, ele morreu, perdeu a sua salvação ou foi salvo? Foi salvo, foi justificado. E não foi necessário que ele manifestasse nenhuma obra, apenas a fé foi necessária. Portanto, a justificação na sua primeira fase é pela fé,
sem as obras. Mas já na justificação, tem que haver fé acompanhado de obediência. Portanto, a santificação é pela fé com as obras. A justificação é uma obra instantânea e a santificação é uma obra gradativa, diária, de todo dia. Um processo de obediência contínua. Na justificação, o homem, ele é perdoado, salvo dos seus pecados, dos pecados cometidos. Já na santificação, o homem é salvo do poder do pecado. A justificação é um título para o céu. Já a santificação é uma adaptação ao céu. Na justificação, Jesus morre pelo homem. Na santificação, Jesus vive no homem. Portanto, há uma distinção clara dessas duas fases, da justificação e da santificação. E nós não podemos confundir uma com a outra. Muito bem. Mas nós gostaríamos de, antes de entrarmos mais profundamente na consideração deste tema, estabelecermos um princípio na interpretação deste tema. E este princípio é que a santificação e a verdade caminham juntas, não podem se apartar uma da outra. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quantas verdades existem? Existem mais de uma verdade? Claro que não. Só há uma verdade. Mas em quais fontes esta única verdade pode ser encontrada? A Bíblia nos conta, nos mostra, que há 3 fontes para alcançarmos esta verdade única. E a primeira dessas verdades, em relação à santificação, que está ligada à santificação, está em João capítulo 17, no versículo 17. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra de Deus promove santificação. Ninguém poderá viver uma vida de santificação estando à parte da palavra de Deus. Uma outra fonte de verdade está em João capítulo 14, versículo 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A outra verdade, então, é a verdade que está em Cristo. Cristo é a própria personificação da verdade. Não podemos viver em santificação estando distante de Cristo, sem entretermos comunhão com Ele. Mas há uma outra fonte de verdade, e esta nós podemos encontrar em Salmo 119, versículo 142, que diz assim: a tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Portanto, a terceira fonte na qual podemos encontrar a verdade é a santa lei de Deus. Ninguém pode estar em santificação estando em desobediência com os princípios da santa lei de Deus. Portanto, não podemos estar em santificação longe da palavra, longe de Cristo e longe da lei de Deus, pisando na lei de Deus. Muito bem. Mas a pergunta que queremos fazer agora é a seguinte: quando tem início o processo da santificação? Quando é exatamente que começa esta fase que vem após a justificação? O livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 18, nos diz assim, versículo 19: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O capítulo 6 de Romanos fala do novo nascimento, da morte para o pecado, do batismo.
E diz que o que deve acontecer com aqueles que passam pela experiência do batismo e que passam pela experiência do novo nascimento é que eles devem servirem à justiça para a santificação. Portanto, o processo de santificação tem lugar